Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui, gravando mais uma aula. Quero agradecer aos irmãos, por, aos novos inscritos que se inscreveram, aos irmãos que têm sempre compartilhado, aos irmãos que têm interagido comigo, como a irmã Franciele, como a irmã Zenate e outros irmãos que eu esqueço o nome agora no momento. Quero agradecer. Para quem não me conhece, meu nome é Jael Cândido, estamos aqui com a lição número 8. Nós estamos continuando com o segundo trimestre, o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus, tá certo? E provado como ouro. Nós estamos aqui com esta lição, estudando este trimestre, né? Aprendendo da face do Senhor, guardando a sua palavra para aprender e viver, né? Aqui é onde a gente vamos tirar nossas dúvidas e vamos, como eu já dizia noutra aula, nós temos aqui, como seguidor de Cristo e o seu caráter, devemos colocar sim, fazer um paradigma das qualidades de Cristo e da nossa, né? A nossa qualidade que não bate com a de Cristo, nós devemos sim sair eliminando e procurar ter novas qualidades, novo caráter e nova vida. Amém? Então nós estamos com a lição de número 8, que diz assim: Abigail, um caráter conciliador. O que é conciliar? O que é ter um caráter conciliador? Nós vamos aprender nesta aula. Peço a você que fique conosco. Peço a você que ao iniciar assistindo essa aula, dê logo seu like aí, curta a aula, tá certo? Peço que você compartilhe. Eu agradeço muito, estou agradecido aos irmãos que têm compartilhado a aula. Eu também peço que você se inscreva, você que ainda não é inscrito, não está inscrito, pois eu tenho uma meta esse mês para bater e conto com a tua ajuda, amém? Famílias e amigos, irmãos, nós contamos com você. Então esta aula, um caráter conciliador, nós vamos aprender hoje. O textuário diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A verdade prática diz: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. Amém? Vamos aqui juntos, eu e você, você e eu, fazer a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso do 18 ao 24, depois nós vamos pular para o 27 e o 28. Abra a sua Bíblia aí, ou pegue a sua lição e vamos ler junto comigo, que diz assim, versículo 18. Então Abigail se apressou, e tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos. E disse ao seu jovem: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã
de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou em terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Amém? Já a leitura ela já é um pouco impactante, né? É uma leitura muito bonita. E nós vamos aqui entender a história de Abigail. Vamos lá aqui a introdução. Abigail era a esposa de Nabal, um rico fazendeiro, proprietário de grandes rebanhos de ovelhas e de cabras, que vivia nas proximidades do Carmelo, em Maom, não muito distante do deserto de Parã. Ali, os pastores de Davi travaram contato com os pastores de Nabal. Necessitando de alimento para seus homens, Davi mandou pedir víveres a Nabal. Ao ouvir o pedido, Nabal encolerizou-se e afrontou Davi diante dos mensageiros, pegando qualquer apoio. 1 Samuel, capítulo 25, versos 10 e 11. Irado, Davi ajuntou homens para atacar Nabal e toda a sua casa. A tragédia foi evitada pela pronta intervenção de Abigail, que soube aplacar a ira de Davi. Amém? Então, nós já começamos aqui na introdução, vendo que os pastores de Davi encontraram os pastores de Nabal pedindo alimento, e quando eles foram falar com Nabal, que era o chefe, o dono, ele ficou irado, com raiva, porque não queria ajudar a Davi nem a seus homens, nem que estavam passando por necessidade, porque eles estavam sendo fugitivos, precisavam de alimento e tinha que ter alguém para ajudar. E Deus colocou no caminho Nabal no seu caminho, mas Nabal se recusou, e aí já iria começar uma pequena guerra, mas iria começar. Amém? Vamos ao primeiro ponto. Abigail, um pouco da sua história. Nabal, um homem de Belial. Nabal significa insensato ou tolo. O texto bíblico diz que ele era homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Além de insensato, era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. 1 Samuel capítulo 25, verso 3. Era um homem dominado por um espírito mau, arrogante, que não se relacionava bem, nem mesmo com a sua esposa. Era considerado um tal filho de Belial, com o qual não se podia falar pacificamente. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Era homem de mau relacionamento, principalmente com os servos ou empregados. Veja quem era Nabal. Primeiro aqui, o nome de Nabal. Nabal era um homem sensato, um tolo, né? Porque muitas vezes você ser rico e não ter paz, não ter amizade, ser um homem arrogante. Você vê aqui que o comentarista ele diz que Nabal não tinha um bom relacionamento nem com a sua esposa. Quando a gente leu a leitura, já dá para observar que eles não tinham um bom relacionamento. Ele era comparado ao filho de Belial.
Então, outra coisa aqui que interessante que com ele não se podia falar pacificamente. O que é falar pacificamente? Né? A gente sabe que pacificamente é derivado da palavra paz. Quer dizer, com ele não se falava como eu estou falando com você, em paz. Com ele tinha que ser alguém que fosse maior, que tivesse autoridade, ou o negócio tinha que ser meio difícil, porque tem pessoas que por crescer tanto, ele só respeita pessoas do seu patamar e jamais aceitariam um conselho de um profeta, que muitas vezes o profeta é uma pessoa pobre, eu estou falando de financeiramente, é só hoje que tem os cabos que se denominam profeta por aí são ricos, mas antigamente eram homens que dependiam de ajuda, né? E como eu disse aqui, Nabal era homem arrogante, só queria fazer o que ele achava que era para fazer. Ele era do alto patamar, então ele só atendia aquelas pessoas que eram do seu tamanho, vamos dizer. Então, achava que Davi era, vamos supor, ele achava que Davi era qualquer um, porém Davi era ungido rei, né? Ungido por Deus. Então, com ele não poderia falar pacificamente, tinha que ser um negócio meio rústico. Seu coração estava focado nos seus bens materiais. Veja que ele não era um homem que tinha um relacionamento bom com seus servos, com suas empregadas. Não tinha, era aquele mau relacionamento. Era tipo aquela coisa assim, eu só trabalho para fulano porque eu preciso, não é? Mas se não precisasse, não trabalharia. Vamos lá. Davi recorre a Nabal e é desconsiderado. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava tosquiando ovelhas, mandou Davi 10 jovens para lhe saudar, desejando paz a ele e a sua casa, e solicitou que enviasse o que pudesse para seus homens. Com seu temperamento colérico, Nabal sequer agradeceu a saudação e respondeu de forma grosseira e irônica aos criados de Davi. Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas redes que degolei, para os meus tosquiadores, e o daria a homens que não sei de onde vêm. Veja que os homens que Davi manda, os jovens, ele diz, olha, Davi, o filho de Jessé, saudou a ele, mandou te saudar te saudar, não sei como era naquele tempo, e mandou pedir, né, despojos, alimentos, alguma coisa assim. E aí Nabal já vai respondendo grosseiramente, quem é Davi? Quem é Davi? Quem é Nabal? Ou seja, perdão, quem é Jessé? Né? Aí vem grosseiramente perguntando. Então, e despede eles. Não quero atender e tal. Eles voltam para Davi, quando chega lá, né, conta a história de Davi. Davi diz, peraí que ele vai conhecer quem é Davi, ele vai conhecer quem é o filho de Jessé, e prepara os homens para varrer toda a área de Nabal. Aonde que está a tolice do homem? De que adianta você ter tudo afrontando a ponto de morrer e de perder toda a riqueza? Para que irá ficar a riqueza de um homem arrogante? Né? A Bíblia conta uma parábola de um homem que, tendo uma fazenda grande, juntou as suas cegas, as suas colheitas no seu celeiro, ainda não deu, ele foi, enlargueceu, foi algo maior e deixou tudo estocado. Após estocado, deitado, descansando, disse assim, minha alma, folga-te, né?
viva aí para sempre nessa vida boa que tu leva, ele diz na alma dele, né? De repente ouviu uma voz: louco, se hoje pedir a tua alma, para quem ficará tudo isso? Então o homem é louco, né? O amanhã pertence a Deus. E muitas vezes tem pessoas que não abrem mão nem para a família. Olha, muitas vezes a gente precisa mudar para que a bênção de Deus ele venha sobre a nossa vida. Aí alguém pode dizer assim, mas Nabal era abençoado, ele era riquíssimo, segundo o comentarista. Ele era riquíssimo. Tem coisas que Deus quer nos abençoar, mas tem pessoas que tornam elas por maldição. Pois pela riqueza de Nabal, ele, toda a família, nenhuma criança ia ficar, iria todos morrer. Amém? Então veja que isso não era riqueza. Riqueza é o que eu e você tem, que é paz, que é amor, né? Isso é riqueza. Davi resolve se vingar, resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e a seu grupo de guerreiros disposto a lutar por Davi, por si próprios e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha com extrema vingança, disposto a destruir tudo. A geração de Davi foi carnal. Aliás, a reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança contrária à vontade de Deus, né? Com certeza, quando Davi ele ficou bravo com o que ele ouviu a resposta dos seus amigos, no povo que estava com ele, dos seus servos, ele decide, 400 homens, não, vamos pegar esses 400 homens e vamos lá, vamos acabar com tudo que Nabal tem, né? Mas nós entendemos que Nabal, ou seja, que Davi, ele estava irado e ninguém, eu aconselho a qualquer um que esteja assistindo esse filme, não tome atitude com raiva. Com raiva a gente se cala, com raiva a gente tenta respirar e deixar passar aquela ira para depois tomar qualquer decisão. Pois tudo que é tomado, toda decisão que é tomada em ira, ela procede com prejuízo. Tenha cuidado com isso. E tem prejuízo que para conseguirmos depois resolver, ou seja, consertar, é muito difícil. Amém? Então vamos lá. Abigail demonstra o seu caráter. Uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. Veja já Abigail aqui. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação, né? Então, ao tomar conhecimento da terrível ameaça na sua casa ou contra a sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus, saber agir nos momentos de crises e ameaça. Então, nós vemos que Abigail, ela soube, alguém contou que Davi vinha com pessoas para tomar, né, perguntar o que aconteceu. Davi iria vir. Então ela, já para evitar essa briga,
esse acontecimento que poderia acontecer, ela vai e toma uma decisão. Porque Abigail é diferente de Nabal. Ela era uma mulher sensata. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher prudente. E isso é que dá importância a esta lição de hoje, em que nós vemos que o tolo, ele não sabe agir no momento difícil. O tolo, ele não sabe dar a resposta necessária na hora que precisa. E Abigail, ela era diferente. Ela quis, né? Ela olhou assim, pensou consigo de eu tenho que aplacar a ira de Davi, eu tenho que tomar uma decisão. Né? Então vamos aqui o caráter dele, diligente e sábio. Ao saber do mal que estava arquitetado contra o seu esposo e a sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens, respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. Que diferença do que Jesus, de que Jesus ensinou com seu evangelho. Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Então veja que Davi, quando a Abigail, ela faz essa carga com seus jumentos de mantimento para Davi, Davi já vinha em direção a ela, respirando raiva e queria acabar com toda a família, até os pequenos ele queria destruir, né? Então Davi ele no caminho dele ele iria encontrar com Abigail, ele iria se encontrar com Abigail, né? E Abigail vinha em direção dele com os mantimentos e com humilhação. Amém? Vá assistir, vá lá. Amém, irmãos? Vamos aqui. Que diferença Jesus ensinou, né? Jesus amar o próprio inimigo, mas Davi estava furioso. Por quê? Porque precisava de alimento, né? Precisava dar alimento a familiares. E ele sabia que Nabal poderia muito bem ajudar, né? Então vamos aqui. O caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens, de coração ferido, mas em sentido contrário, vinha Abigail montada em seu jumento. Em seu coração ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu do seu animal e prostrou-se com o rosto em terra, diante daquele que ia destruir sua família, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Abigail exortou a Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fosse anulada pela sabedoria e pela força de uma mulher de um caráter pacificador. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, ela
Abigail vai levando para Davi aqueles mantimentos, e quando ela vai se encontrando com Davi, ela desce do jumento e cai, se prostra diante de Davi, né? E diz a ela: faz de conta que aquela fúria que te afrontou fui eu que fiz. E pede perdão por ela, pede perdão pela família, pelo seu marido, né? Mostra a Davi os esposos que ela vai levando para eles, os mantimentos, aliás, e diz que Deus ele julgaria Nabal. Deus julgaria Nabal. Então, Davi jamais imaginava que alguém iria naquele momento desfazer aquela fúria, aquela ira que ele iria para destruir a família de Nabal. Quando vem uma mulher, né, e ajuda, tira aquela raiva que ele está dela, e deles, aliás, da família, ela vai conversando com sabedoria e, graças a Deus, consegue emplacar a ira de Davi. Amém? O resultado do caráter de Abigail. Amém? Nós vamos ler esse resultado. Eu peço perdão, meu mulher que está aqui, eu vou pedir para ele um minutinho. Ô Samuel, vá brincar lá na cama com o carro, vai lá para a cama com o carro e assistir lá, vá. Amém, irmãos? Então, peço desculpa aos irmãos, é muito difícil gravar, eu já estou fazendo, irmão. Em breve, ore para que dê certo, que eu estou fazendo um estúdio para mim, para dar aula mais melhor para os irmãos. Esse é meu desejo, amém? Por enquanto, eu peço que os irmãos vão dissimulando, porque eu tenho um menino pequeno, e só consigo dar aula quando é assim à noite, e hoje a mulher não está, a minha esposa, e nós estamos só. Então aproveitei para fazer a aula, amém? Vamos lá, o terceiro e último tópico, o resultado do caráter de Abigail. Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pelas palavras sábias e prudentes de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão. A resposta branda desvia o furor, mas as palavras duras suscitam a ira. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias, mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Amém? Então veja que Abigail, isso aqui a gente deve tirar para a nossa vida. Abigail sabia que Davi vinha com fúria, porém ela chega com humildade, chega com palavras brandas, aonde nós lemos aqui na leitura bíblica em classe que a palavra branda desvia o furor. Aliás, nós lemos no textuário. Amém, irmãos? Então, muitas vezes o que está acontecendo hoje é que nós não estamos parando, não estamos dando lugar à palavra branda e somos grosseiros. Então devemos ter cuidado com isso, pois ela suscita ira. A palavra agressiva, atitudes agressivas. Você vê que a atitude de Nabal foi agressiva, porém a atitude de Abigail, ela foi uma resposta branda. Amém? Vamos aqui, Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou o acontecimento a Nabal, se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. A Bíblia diz que foram de forma bem simples e direta. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu-se a Nabal e este morreu. Tá vendo? Quer dizer, não, aquela mulher com sabedoria salvou sua casa, mas Deus, ele mostrou que não é para a gente agir de certas formas. Nós devemos sim, irmãos, saber que nós nascemos para servir. Nascemos para servir.
E a Bíblia diz que o maior torna-se o menor. E se nós emprestar ou der um copo de água a um pequeno, empresta a Deus. Deus retribui. Foi, até eu estava falando da lição anterior, a de Ruth, né? E Deus, ele realmente, como disse Abigail, disse a Davi, Deus, ele julgou aquela causa. Se Davi tivesse feito justiça com as suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, é claro, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio capítulo 32, verso 35. Veja que Davi não poderia jamais. Porque para crente realmente, irmão, a vingança é de Deus. Deus é quem julga a nossa causa. Deus é quem julga. É difícil, mas nós devemos saber. Eu estava lembrando essa semana que um rapaz deu no meu rosto de um lado, depois achou pouco, deu do outro. Eu não revidei, Deus teve misericórdia de mim, né? E depois Deus julgou aquilo ali e depois veio a recompensa. Porque nós somos servos dele. E somos como ovelha, irmãos. Devemos ficar no nosso lugar porque Deus está ao nosso favor. Davi toma Abigail por sua esposa. Logo após a morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por ter lhe livrado de cometer um grave erro diante do Senhor. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. E o fez mandando seus criados falar com Abigail, transmitindo o honroso convite que ela aceitou com muita humildade. Ela se apressou, certamente mudou suas vestes, montou um jumento com as suas 5 moças que seguiram as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Veja que Deus havia um plano ali, irmão, mas não precisava de Davi sujar as mãos com sangue. E outra, o que Davi, eu acho que tocou Davi foi a sabedoria que Abigail tinha, né? E Abigail e Davi, sabendo que Nabal morreu, havia falecido, tomou Abigail por mulher, porque ele precisava assim de uma mulher sábia junto com ele. Amém? Vamos concluir aqui rapidinho. Nabal era um homem insensato, dotado de um temperamento duro e violento. Mas Deus permitiu que Davi dele precisasse para que uma mulher sábia e prudente protagonizasse um exemplo marcante para seus servos e suas servas em todo o mundo, ao longo dos séculos. Viúvas de um homem irascível, que era bem sucedido em suas atividades produtivas, mas um tolo insensato. No relacionamento humano, Abigail jamais imaginou ser esposa do rei Davi e o mais afamado monarca de Israel. O Deus de Davi é o nosso Deus que provê tudo para os que nele confiam. Amém, irmãos? Então, veja que Deus, ele fez tudo aquilo, permitiu aquele acontecimento, aquela história. Porque Deus queria dar a Davi uma mulher sábia, não uma mulher tola, né? A gente vê que Abigail Davi tomou outras mulheres e até a primeira, que seria filha de Saul, nós não vê a história que ela era uma mulher sábia, mas essa mulher chamada Abigail, que Davi tomou por mulher, era uma mulher sábia e era uma mulher que tomava atitude. Eu acredito que os empregados se sentiam bem quando ela vinha
né, conversar com eles, dar instruções, e talvez Baal só prosperava por conta dela, né? Nunca se sabe. Mas aqui está essa lição, irmão. Agradeço aos irmãos que ficaram até o final. Obrigado pela paciência, tá certo? Foi um pouco difícil, mas muito obrigado, que Deus abençoe. E não se esqueça, irmão, de compartilhar a aula, de se inscrever no canal, ok? Eu fico agradecido. Peço que Deus abençoe a você e a sua família. Em breve a próxima aula, amém?